A religião cristã afirma categoricamente que o responsável por uma guerra no céu, que teria arrastado a terça parte do céu, foi Lúcifer. Mas, quem é Lúcifer? Por que ele faria isso? Seria ele um erro na criação de Deus ou um personagem para colocar medos nas mentes humanas das quais se perpetuarão por séculos? Como essa figura é tida em outros povos antes mesmo da antiga Roma? É o que iniciaremos nesse estudo de hoje, mas antes, não deixe de compartilhar esse conhecimento. Dê o seu like, pois, para nós é muito importante para continuarmos levando conhecimentos. Bora explorar os segredos antigos? Antes do sol nascer, surge no horizonte uma estrela que anuncia alvorecer. Ela é chamada de estrela-mãe, ou estrela d'alva. Você sabia que esta estrela tem um nome que provavelmente já ouviu, mas talvez nunca tenha se relacionado a ela? É o planeta de Vênus, conhecido na Roma antiga como Lúcifer. Em romano se falava Lux Ferri. Isso mesmo! Você ouviu corretamente. Lúcifer. Esta palavra pode lhe causar surpresa, talvez até medo, devido à interpretação cristã que identifica como diabo ou anjo caído. Mas se eu lhe disser que Lúcifer não é a mesma entidade que Satanás, o que não é o anjo caído como provavelmente acredita, desde a antiguidade, várias culturas e diversos lugares do mundo fazem alusões a seres que carregam consigo características conhecidas em Lúcifer. Na mitologia romana, Lúcifer era filho de Atreus e Aurora, ou Céfalos e Aurora. Entre os gregos, poderia ser associado a Apolo, o deus do sol. Então, como chegamos à visão contemporânea de Lúcifer como a figura maligna? Na verdade, foi durante a Idade Média que a Igreja, em um ato manipulativo, transformou Lúcifer em uma imagem de medo para controlar as mentes das pessoas. E sabe o que é pior? Conseguiram, mas isso custou muitas vidas, e sobre isso trataremos mais tarde. A base para essa manipulação foi uma interpretação equivocada de muitos interpretadores, tendo o mais comumente conhecido como São Jerônimo, e trataremos dele mais tarde. Traduziu erroneamente a parte do livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, onde uma passagem que narra as intenções de um rei humano de se tornar maior do que Deus, e erroneamente foi associado a Lúcifer. E desta forma, o portador da luz passou a ser retratado como o anjo caído, sendo esse rei conhecido como rei Nabucodonosor. Mas o luciferianismo e outras tradições antigas mantiveram a visão de Lúcifer como portador da luz e conhecimento, completamente desvinculado da figura cristã do diabo. E ao contrário do que se pode pensar, o luciferianismo não é o mesmo que o satanismo. Enquanto o luciferianismo busca a iluminação através de Lúcifer, o satanismo representa uma oposição ao cristianismo. Lúcifer também é reverenciado em uma variação da Wicca, sendo vista como o deus do sol e da lua dos antigos romanos. Portanto, quando olhamos para trás, para as origens antigas do conceito de Lúcifer, vemos uma figura de luz e não de trevas. Então, na próxima vez que ouvir a palavra Lúcifer, em vez de medo, talvez você possa pensar Lúcifer sendo representado artisticamente como um homem com asas, carregando um cajado, diferente de Satã, o homem com chifres e patas de cabra. Não parece uma grande diferença para você? Bem, as diferenças são ainda mais profundas quando voltamos aos significados originais das palavras. Ao refletir sobre essas informações, convido a questionar as concepções tradicionais e buscar sua própria luz de conhecimento. É fácil seguir as crenças comuns, mas exige coragem e discernimento para explorar caminhos menos percorridos. Lembre-se, o conhecimento é a luz mais brilhante, e talvez seja por isso que Lúcifer, o portador da luz, tenha sido tão mal compreendido ao longo dos séculos. Então, a pergunta que fica é: você está pronto para desafiar os conceitos pré-estabelecidos e buscar a verdade por si mesmo?
as antigas tradições esotéricas, o luciferianismo e a Wicca, por exemplo, oferece uma visão diferente de Lúcifer, vendo-o como um símbolo de luz e conhecimento, não de maldade. Assim, a próxima vez que ouvir o nome Lúcifer, em vez de associá-lo imediatamente ao mal, considere a possibilidade de que essa associação seja resultado de uma interpretação equivocada. Talvez Lúcifer, a estrela do amanhã, o portador da luz, possa ser uma inspiração para a busca da verdade e do conhecimento. Precisamos entender também quando que ocorrem essas mudanças de interpretações propositais e devemos entender também sobre a questão da antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, pois ao estudarmos os povos antigos e sobre Jerônimo, vemos que essa deturbação interpretativa do hebraico foi de forma para demonizar o que não era demonizado, para criar medo e terror. Com isso, dominação de mentes. Caso não acreditasse, a fogueira era certa. O que seria então a antiga serpente? Por que essas deturpações de traduções do hebraico? Não perca o próximo capítulo, onde analisaremos a fundo esses erros e interpretações completamente tendenciosas que demonstra claramente que transformaram o ambiente perfeito de Deus com seres perfeitos em um ambiente de guerra, fazendo o ser criador condenar uma terça parte das suas criações ao inferno, tornando então Deus em um ser humano com sentimentos e atitudes humanas, e permitindo que suas criações continuassem até hoje, que levasse a humanidade a erros, sendo a humanidade também filho de Deus. Veremos que tudo isso é mentira. Portanto, continue sua busca, explorador. Explore a história e as tradições, questione as interpretações tradicionais e construa sua própria compreensão do mundo. E quem sabe, na busca pelo conhecimento, você também possa se tornar um portador da luz. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature.